Estamos no meio de um ciclo de alta, mas é justamente aqui que os investidores mais experientes começam a planejar as suas vendas. Por isso, nos próximos 30 a 60 dias, o mercado ele pode começar a dar sinais de topo e quem esperar demais, como aconteceu em dezembro passado, pode ver os seus lucros desaparecerem do dia para a noite. Se você estava posicionado no mercado, já lembra, né? Quem ignorou esses sinais lá em dezembro, em janeiro, viu o portfólio derreter. Então esse vídeo é um alerta, porque hoje você vai entender quando vender suas criptomoedas, quais são os 5 principais sinais que antecedem uma correção maior e como proteger os seus lucros antes do mercado virar. Então eu quero te preparar agora para você não repetir o mesmo erro da maioria dos investidores iniciantes. Por isso, antes de começar, já deixa aqui o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você aprender a investir de fato no mercado cripto através de dados e não através da emoção. E já comenta o seguinte, qual será o melhor mês para realizar lucro neste ano, né? Vai ser maio, junho ou julho? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. No final de 2023, muitas pessoas ficaram eufóricas, as altcoins explodiram, o Bitcoin ele rompeu resistências importantes e nós chegamos naquele momento de euforia generalizada. Então pode ver, né, que o Bitcoin saiu dos 49 mil dólares no dia 5 de agosto, que ele bateu essa marca, e depois, logo em janeiro, ele já estava em 109 mil dólares, e a sua alta mais forte foi ali de novembro para dezembro. Aí, agora, há pouco tempo atrás, né, o Bitcoin estava ali na região dos 77 mil dólares, e agora ele já iniciou seu processo de alta, e eu acredito que a alta dura mais algumas semanas, né, mais alguns meses. Aí sim, o ideal é realizar lucro e sair do mercado. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo antes, com antecedência, né, porque se a alta do Bitcoin for muito forte, nas próximas semanas, você tem que estar preparado para a realização de lucro. Então agora o Bitcoin está em 96, eu acredito que ele chegue ali nos 150 mil dólares, 157 mil. Mas as pessoas que ignoraram esses sinais técnicos, como por exemplo o RSI esticado, queda do volume, rompimentos falsos, foi pego de surpresa por completo. Porque de dezembro até final de março, o mercado de altcoins principalmente corrigiu bastante, né? O total aqui corrigiu mais de 40%, só que tiveram muitas altcoins que tiveram quedas de 80%, 90%, algumas quase foram a zero, né? A maioria corrigiu mais de 60% daquelas que estavam mais famosas e na carteira da maioria das pessoas. E o mais triste de tudo é que dava para ter evitado se as pessoas tivessem olhado para os sinais, né? Um dos principais sinais é esse daqui, ó. Estávamos num momento de alta euforia e extrema ganância. Esse daqui é um grande alerta, que provavelmente você está comprando tarde demais. Hoje quem investiu ali atrás na euforia só quer voltar a ficar no 0 a 0, porque deve estar com prejuízo enorme mesmo nessa recuperação, ainda não conseguiu voltar para o 0 a 0. Mas para acalmar vocês, ainda dá tempo, porque eu ainda acredito nessa última pernada de alta que a gente vai ter agora mais forte. Então esse vídeo não é para te causar medo, na verdade é um treinamento para você se preparar para aquilo que está por vir nas próximas semanas. Porque agora os sinais de venda eles ainda não estão muito claros, mas vão começar a aparecer nas próximas semanas. E quem estiver preparado vai saber exatamente o que fazer. Então meu objetivo é bem simples, te mostrar quando realizar lucros com critério antes que o mercado vire contra você. Então o primeiro sinal, como eu mostrei ali, é este daqui, ó. Para ser mais técnico e preciso, né? Quando o índice de medo e ganância estiver acima de 75 pontos, isso daqui é um grande alerta que você já deveria estar realizando lucro, né? Agora nós estamos numa das melhores fases, né? Um momento que volta a subir, o Bitcoin volta a retornar às máximas, só que quando ele chega próximo ao topo e as altcoins também, nós chegamos nessa fase aqui de extrema ganância. Repare que aqui estávamos em 84 pontos quando o Bitcoin atingiu ali os 109 mil dólares. Ou seja, índice de extrema ganância acima de 75 é um grande alerta. Você deve estar realizando lucro nessa fase. Porque é normal, dentro dos ciclos de alta e de baixa, né? Nós estarmos entrando agora na fase de otimismo, onde o preço ele já subiu um pouco, né? Porque a gente não está mais no desespero extremo, né? Que foi ali mais ou menos o dia 10 de março e o dia 7 de abril foi o dia do desespero extremo com a questão de tarifas, né? O mercado corrigiu bastante. Então, tocamos fundo, agora iniciamos um processo de recuperação e estamos saindo do alívio e entrando para o otimismo. Depois do otimismo vem o entusiasmo, a excitação e euforia máxima. E é nesta fase que você tem que estar realizando lucro. Primeiro sinal. Segundo grande sinal, RSI acima de 70 no gráfico de 4 horas e no semanal. Esse daqui é muito importante. Pouca gente percebe, mas é muito importante. Pegando aqui o exemplo da Virtuals, que é uma das moedas de IA que tiveram um bom rally de alta nessas últimas semanas, né? Ela já entregou uma alta de mais de 200% desde o seu fundo até agora, né? E ela segue em pleno canal de alta, em tendência de alta, só que está ficando muito arriscado comprar essa moeda ou manter essa moeda. Eu, por exemplo, já realizaria lucro na Virtuals e trocaria por Bitcoin. Porque no RSI de 4 horas, né, no gráfico de 4 horas, ela já fez 1, 2, 3,
4, 5 toques aqui em sobrevenda. Isso daqui é um grande alerta também que o preço já deve estar caro. Olhando no gráfico diário também é muito importante. Nós vemos aqui o mesmo canal de alta na Virtuals, mas repare que ela já está aqui tocando quase 90 pontos no RSI, ou seja, está super sobrecomprada, mais uma coisa que indica ter um alto risco de entrar no token agora e ficar segurando ele neste momento. Já no gráfico semanal, ela ainda não atingiu os topos, né, que são realmente os topos cíclicos. Aqui é o pior momento possível de comprar, é quando o RSI semanal está lá em cima, que foi quando ela formou o topo aqui, ou esse primeiro topo, ó, repare, ó, que ela fez esse toque aqui no RSI, lá em cima, fez esse segundo toque, que você já deveria estar saindo da moeda, e depois ela derreteu aqui, caiu 90%. Então quem ficou segurando essa moeda, em questão de 40 dias, viu o capital derreter 90% do topo até aqui o fundo. Agora, no RSI semanal, ela já saiu da região de sobrevenda e ela está entrando na região de sobrecompra, ou seja, mais uma coisa que indica que tem um risco de segurar ela, mas se você entrou cedo, você até pode tentar manter essa moeda para ela se valorizar até aqui, ó, até chegar aqui no RSI de sobrevenda máxima aqui do semanal. Mas repare que os topos estão cada vez mais baixos, né, quando ela forma topo verdadeiro. Então aqui foi o primeiro topo, quando ela tocou a região mais alta. O segundo topo foi um pouquinho mais baixo no RSI. Então pode ser que o topo dela esteja mais ou menos aqui no RSI, né? Então ela ainda tem espaço para subir, mas hoje está muito arriscado manter esse token, né? Antes dela continuar subindo, o ideal era ver alguma correção. Uma barra como essa aqui de uma semana de correção, para o RSI diminuir um pouco, aí sim se torna um pouco mais seguro manter a moeda. Mas no geral, esse tipo de moeda que já subiu bastante agora, é muito arriscado de comprar, é arriscado de ficar segurando por muito tempo. Você pode, se você já tem lucro, converter esse lucro todo em Bitcoin e o restante, né, você deixa só o capital que você usou para entrar, para ver até onde a moeda vai. Outra coisa importante, né, neste momento é quando entrar nas altcoins, porque geralmente o ciclo das altcoins nesses últimos anos são de mais ou menos 22 dias de alta, aí a alta vai para outra altcoin e aquela altcoin que você estava segurando e estava subindo bastante, ela para de subir, começa a corrigir lentamente, né? Ou às vezes tem até uma correção mais forte, né? Se a alta foi muito forte, a correção será mais forte, só que aí ela não sobe mais depois desses 20 dias. Então, o dinheiro migra para outras altcoins. Então, você tem que ficar muito atento nesses pontos de saída e reentrada em outras altcoins nessa fase do mercado, né? E o RSI mostra muito bem isso, principalmente quando estamos em sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então, pegando um outro exemplo aqui, ó, a moeda Raydium, ela entregou essa alta aqui de 100%, só que agora a moeda está lateralizando e em correção. E repare aqui no RSI, né? Quando ela estava formando o topo, o RSI já estava indicando isso no gráfico de 4 horas. Estava super sobrecomprado. Mas agora a moeda voltou para regiões de sobrevenda. O ideal é quando a moeda ela chega lá embaixo, né, nos 30 pontos. Mas como a gente já está numa fase de alta mais forte, uma retomada de alta do Bitcoin e das altcoins, é mais difícil o RSI ficar muito sobrevendido. Aqui já é um bom ponto de entrada. E é muito importante fazer esse gerenciamento, né, e não cair no FOMO, com medo de você perder uma alta e você já compra muito caro o ativo. Às vezes ele até valoriza nos dias seguintes, só que como você comprou caro, você não tem uma margem de segurança muito grande. Então, qualquer correção, você já está perdendo dinheiro e já está no prejuízo. Lá na Virtus, a sua margem de segurança é muito baixa. Já numa moeda que está em sobrevenda, você tem uma margem de segurança maior. Então, perceba aqui, ó, se você compra aqui em sobrevenda, ó, nessa linha pontilhada, o ativo até pode cair um pouco do seu preço médio, mas como você comprou muito próximo do fundo, ele tende a se recuperar rapidamente e você vai ter um lucro bom ao longo do tempo segurando aquela moeda. Já se você compra sem margem de segurança, como se fosse aqui, né, nesta linha azul, né, no caso da Virtuals, se o ativo corrigir, você tem que dar muita sorte, né, dele ainda dar uma última pernada de alta para você ficar no lucro e não perder boa parte do capital. Então perceba aqui no nosso gráfico também que o preço ele importa e também o tempo ele é importante. Quanto mais longe do início dessa pernada de alta, dessa recuperação de mercado você comprar, maior é o seu risco, porque menor será a margem de segurança. E quanto menor o preço também, maior é a margem de segurança, entende? Agora a gente está nesse início de reversão e de recuperação, então em tempo ainda temos um prazo aí para uma margem de segurança boa. Mas tem altcoins, como o caso de Virtuals, que já está com preço muito elevado, então sua margem de segurança é baixíssima, né? Quase inexistente. Terceira coisa muito importante é entender que existem datas mais arriscadas de ficar segurando as moedas, principalmente altcoins. As altcoins, no geral, estão com este tipo de padrão. Elas têm altas mais fortes em um curto espaço de tempo, aí depois elas entram numa fase de correção e lateralidade infinita. Então elas fizeram isso já 2 vezes, né, durante esse ciclo, e agora provavelmente teremos uma terceira alta desse tipo, né, que é uma alta rápida vertical que dura em média 22 dias, como eu citei.
Então você tem que estar exposto durante esses 22 dias e no final dos 22 dias, você tem que estar realizando lucro. E uma coisa que vai mostrar isso para nós é a queda na dominância do Bitcoin. A queda, ela também vai ocorrer num prazo muito curto. E é neste prazo que você vai segurar a sua altcoin. É durante esse prazo que você segura. Não depois que a gente tem uma reversão na dominância do Bitcoin. Então repare aqui, a última vez, em novembro, né, nós tivemos aproximadamente 19 dias aí de queda na dominância do Bitcoin. Então foi durante esses 19 dias que você foi recompensado por segurar altcoins. Fora desse período, foi muito arriscado ficar segurando altcoins e a chance de você perder dinheiro e perder Bitcoin é muito alta. Neste momento, a dominância do Bitcoin ela está em plena força de alta, ou seja, o Bitcoin ainda está ganhando das altcoins. Só que também é nesses prazos, né, que o Bitcoin ele tem o seu estirão de alta, a sua alta mais forte, que essa dominância tende a cair depois da alta forte do Bitcoin, e aí sim as altcoins começam a ganhar dele. Então agora ainda é a fase que dá para ficar acumulando algumas altcoins, mas quando o Bitcoin realmente der uma alta muito forte, aí você tem que considerar realizar dentro de 20 dias as altcoins. Para ficar mais claro, eu vou mostrar isso daqui nos padrões da alta desse ciclo para você entender bem isso daqui que eu estou falando sobre datas. Então, nós temos aí o padrão do Bitcoin. O Bitcoin geralmente está com um padrão de 90 dias. Nessa última correção, dentro de 80 dias, ele completou toda a sua correção de 32%. Então foram 80 dias para ele cair de 32%. Está sendo mais ou menos essa média do ciclo. Já seu padrão de alta, né? Desde o fundo, de formação do fundo, até essa lateralidade para uma reversão, está sendo de mais ou menos 90 dias também. No ano passado, como foi um pouco mais lateral, a alta demorou 130 dias para ele entregar 120% de alta. Então, o Bitcoin em 90 dias cai 34% e ele sobe aí 100% mais ou menos em 90 dias também. Aqui foi um pouquinho mais porque ele foi mais lateral. Só que a fase mais importante de todas, pensando em altcoins agora, é a fase em que o Bitcoin tem a alta vertical. Então, ele sai de uma alta mais lateral de acumulação e ele entra numa fase de altas muito verticais. Então, neste ciclo, né, no final do ano passado, o Bitcoin em apenas 17 dias subiu 47%, basicamente metade da alta completa dos 130 dias. E o mais interessante é, pegando o gráfico de dominância do Bitcoin, aqui na direita, que é aquela fase que as altcoins ganham do Bitcoin, e pegando esse gráfico de alta do Bitcoin nas datas, né? Repare que no ano passado a alta vertical ela começou em 5 de novembro e foi até o dia 22 de novembro a alta vertical do Bitcoin. Depois disso ele entrou numa fase mais lateral. Dentro desta fase foi quando as altcoins tiveram uma bela performance. Então repare aqui, ó, no dia 21 de novembro, que foi o início da queda de dominância do Bitcoin, até o dia 7 de dezembro. Foi aproximadamente 19 dias de alta das altcoins. Então, ao terminar a alta vertical e o Bitcoin entrar numa fase mais lateral de consolidação, é quando as altcoins vão explodir. Então, você está num período antes dessa alta mais vertical do Bitcoin para se posicionar. Vai ser na fase de queda da dominância do Bitcoin que você deve estar realizando lucro nas altcoins, principalmente depois de uns 15 dias aí de alta mais vertical das altcoins. Então, pegando o calendário para preparação, e só por isso eu acho que já vale o seu like, hein? Janeiro foi um mês de correção, fevereiro foi mês de correção, março foi um mês de correção, os 3 meses, né? Até o dia 7 de abril também a gente estava numa fase de correção, mas a partir do dia 8, o Bitcoin ele fez a reversão e iniciou um processo de construção de alta. Então, abril foi o primeiro mês de alta, provavelmente teremos maio, junho e quem sabe um pedacinho de julho aqui de alta, né? Talvez até a metade do mês de julho seja o período de alta. Mas a alta vertical do Bitcoin pode começar aqui na segunda semana de maio, né? Ou seja, a partir da semana que vem, ou se a gente ficar um pouco mais lateral aqui, né? Porque tem reunião do Fed na quarta-feira, a alta vertical estará marcada para junho. Então a gente tem só este prazo aqui para exposição de altcoins e aproveitar essa alta vertical para a gente realizar lucro. Depois, ao longo do ano, né, podemos ter julho como mês de correção, agosto e setembro, e quem sabe, se a gente tiver muita sorte, mais uma pernada de alta aqui em outubro, novembro e dezembro. Vai depender do contexto macro, né? E olha, enquanto você estiver realizando lucro ao longo dos meses, uma coisa importante de saber é a questão do imposto de renda, né? Lembra, corretoras internacionais, você paga 15% de imposto sobre o lucro, independente de qual troca você tenha feito. Já em corretoras nacionais, ou aquelas que entram nas regras das nacionais, você tem isenção de R$35 mil com lucro por mês. Aí você não precisa pagar imposto até R$35 mil. Uma corretora que entra dentro dessa regra e ela tem todas as funcionalidades de corretoras internacionais é a Crypto.com. Essa é a corretora que eu utilizo, justamente porque ela tem essas regras, é uma das corretoras
mais seguras e ela tem aí diversas opções além de ser corretora, ela também tem seu cartão e etc. Então se você quiser abrir conta na Crypto.com e aproveitar desse benefício fiscal aí de corretoras nacionais, né, você pode utilizar ela e eu deixo o link aqui abaixo na descrição. Quanto tempo ficar exposto? No Bitcoin dá para ficar exposto de 3 a 6 meses, tudo depende da definição aqui do calendário, mas provavelmente pode ser que ainda em outubro, novembro e dezembro ele entregue mais uma alta, né, mas isso daqui é um pouco mais difícil de acontecer, por isso que eu coloquei de 3 a 6 meses e você vai segurar apenas Bitcoin nesse período, esquece altcoins. Já no curto prazo, de 15 dias até um mês, né, contando a partir de agora, início de maio, dá para ficar ainda um mês, né, segurando altcoins, 99,9% das altcoins serão apenas para esse prazo. Virtuals, por exemplo, que já subiu bastante, já era bom considerar realização. Então, por isso que seria aqui 15 dias. Ela já subiu em 15 dias mais de 200%. Mais um sinal, agora falando de altcoins, de quando você deve realizar, é quando temos altas desproporcionais. Por exemplo, 100% de alta em apenas um dia. Eu peguei aqui o exemplo da Orca. Ela tem esse padrão nesse ciclo, de ter 100% de alta em apenas um dia. E isso daqui é causado por institucional e por baleia, tá? O mesmo capital que fez subir 100%, ele vai atrair sardinhas para ele realizar e vai entregar a queda total dessa alta. Aqui foi até mais, ó, foi 145% de alta, depois entregou tudo e ainda corrigiu mais. Aqui, mais uma vez, ó, 100% de alta em um dia, entregou tudo e corrigiu até o dia seguinte. Aí aqui mais uma vez 100% de alta e ela não entregou tudo. Na verdade ela está lateralizando agora e pode ser que nas próximas semanas, né, dentro do ciclo de alta, ela entregue mais uma vez esse 100% de alta, realize nesse dia, tá bom? Então você tem que ficar atento. Moedas que subiram muito, por exemplo, em apenas 14 dias subiram 200%. É o caso da Virtuals. Essas também são moedas que eu realizaria lucro e converteria em Bitcoin pelo timing de mercado atual. Mas se estivermos mais próximo de junho e julho, aí eu pensaria em converter para dólar, para caixa. E esse tipo de alta desproporcional em curto espaço de tempo são altas para realização. Outro sinal, esse daqui é muito importante, que é o enfraquecimento da tendência do Bitcoin. Dentro dos ciclos é normal termos fases de acumulação, quando a gente está em fundo, né, depois de uma correção ele fica lateral, aí depois ele inicia um processo de alta. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. Em 2024 ele entrou em um processo de acumulação com correções e a partir daqui ele iniciou um processo de reversão, aí ele entregou essa alta. Aqui entramos em fase de distribuição, né, um topo onde ele fica lateral e aqui que as baleias estão vendendo, institucionais estão vendendo e as sardinhas costumam entrar aqui, né, no topo do mercado. Aí a gente tem mais uma fase de correção, entramos numa fase de acumulação de novo para o preço fazer uma reversão e voltar a subir. Daqui a algumas semanas, né, talvez no próximo mês ainda, né, daqui a uns 60 dias, vamos entrar mais uma vez na fase de distribuição, igual foi aqui no 109 mil, mas eu acredito que seja entre 120 a 150 mil dólares no Bitcoin. Então, quando entrar nessa fase de novo e o Bitcoin perder essa estrutura de alta forte, entrar numa estrutura lateral, você deve vender. Quando ele entra nessa fase de lateralidade aqui, ó, depois de uma alta forte, é aqui que você deve considerar sair das altcoins. E é sempre bom lembrar que 99% das altcoins vão derreter. Então, pegando aí esse estudo, que pegou várias altcoins diferentes dentro dos ciclos, né, no bear market, 99% das altcoins derretem de 80% até 100%. Tem algumas que vão a zero e acabam com o projeto no bear market. Então por isso que é bom lembrar que você não deve ficar segurando altcoins por muito tempo. Qual é a melhor estratégia para agora, né? Ter uma estratégia de portfólio bem definida. Eu gosto dessa daqui no bull market, ó, de ter 20% em caixa, 20% em altcoins, tendo bastante ponderação aqui de quais altcoins você está segurando, e 60% em Bitcoin. Esses 20%, né, você pode dividir 5% para pimentinhas, que eu chamo, né, que a gente fala ali no grupo dos alunos RCC, as pimentinhas que são aquelas moedas mais explosivas, mas que também podem cair mais, e os outros 15% você pode ter em altcoins maiores, né, por exemplo, Solana, Sui, esse tipo de altcoin. Daqui 60 dias, que é aquele prazo mais crucial que eu mencionei. Qual que é o ideal, na minha opinião? Ter pelo menos 30% de caixa e 70% em Bitcoin e nada em altcoins daqui 60 dias. Uma outra possibilidade, né, para aqueles que já querem realizar lucro no Bitcoin, já estão com bom lucro, assim como eu estou com bom lucro em Bitcoin. Você pode, daqui 60 dias, estar com 40% da carteira em Bitcoin e 60% em caixa, para terminar o ano com mais ou menos 80% em caixa e 20% em Bitcoin. Esse é o mundo ideal para se preparar para o bear market, porque é sempre bom lembrar, né, que no bear market o
próprio Bitcoin, ele corrige mais de 60%, mais de 50%. Então, nós temos vários períodos aqui que o Bitcoin corrigiu de 40%, 50%, 35%. Então, são grandes correções. Mas em um bear market, né, como esses aqui, o Bitcoin corrigiu 82%, 86%, 83%. O último, ele corrigiu 78%. E neste bear market, pode ser que o Bitcoin corrija de 60% a 70%. Então, durante esse período de queda, eu não quero estar vendo meu patrimônio só derretendo, né, mês após mês. Eu quero aproveitar o que eu fiz neste ciclo, com o Bitcoin, com as altcoins, transformar em caixa e usar esse caixa para, às vezes, dobrar a minha quantidade de Bitcoin só com uma compra bem acertada. Porque a ideia dos ciclos são essas, né? Temos ciclos de alta e ciclos de baixa. Se você souber usar os ciclos de alta e os ciclos de baixa muito bem, principalmente os ciclos de baixa, que é quando ninguém quer comprar, você muda muito mais rápido de vida do que se você ficar só comprando de forma consistente, independente do preço, tá bom? Existem timings aí para fazer isso, mas o melhor timing de compra sempre é quando ninguém quer comprar, que é no ciclo de baixa, no final do bear market, né? Esse é aquele timing que você faz 5 vezes no Bitcoin só com uma compra acertada. Olha, se o Bitcoin chegar em 150 mil, fiz a conta aqui, ó, meus aportes vão fazer entre 9 vezes, alguns vão fazer até 9,8, mais ou menos, quase 10 vezes aí. Então, qual que é o cenário 1 para esse ano? Realizar no Q2, né, no segundo trimestre do ano, ou seja, nos próximos meses aí. Realizar também quando o preço do Bitcoin estiver entre 120 a 157 mil dólares e apresentar sinais de fraqueza. O valor do Bitcoin vai depender da liquidez e do apetite ao risco do mercado, mas eu acho bem plausível ele chegar nesse valor até junho e julho deste ano. Esse é o cenário 1. Qual que é o cenário 2, né? Nós vamos fazer duas realizações, uma no Q2 e outra no Q4, ou seja, abril, maio e junho e depois outubro, novembro e dezembro. Isso seria naquele cenário em que o Bitcoin tem mais a última pernada de alta. Então, o preço ele poderia chegar entre 120 e 157 mil no Q2, e no melhor cenário possível poderia ir de 150 até 200 mil dólares aí, no melhor cenário, mas esforçando muito, tá bom? Eu acho difícil isso daqui acontecer, mas eu até coloquei o segundo cenário, porque pode ser que aconteça, não é impossível. Tudo vai depender da liquidez. Agora, quais são as altcoins para se posicionar? Vamos olhar aqui rapidamente. Eu fiz esse post aqui nos membros, mandei para os alunos RCC também e falei, né? O padrão das altcoins tem sido de 20 a 60 dias de alta enquanto o Bitcoin sobe. Tínhamos aqui moedas de IA, como a Virtuals e outras duas que já subiram muito. Então essas aqui eu até arriscaria e consideraria uma realização, mas se elas corrigirem, dá para pensar em retornar essas moedas nas próximas semanas. DeFi AI também algumas já subiram bem, então essa daqui depende da moeda, precisa estar sobrevendida no RSI. Solana, Sol e Ray. Ray já subiu bem desde o momento que a gente falou sobre ela, Solana subiu bem também. São moedas mais consistentes e que tendem a continuar subindo e ainda não estão muito caras. Sui, ela já subiu muito bem, só que ela ainda deve entregar mais algumas pernadas de alta. Só que ela não vai fazer 10x, não vai fazer 500%, ela deve ainda subir entre 50% até no máximo 100% do ponto atual. Da Base também temos a Aerodrome, que já subiu bem na nossa carteira, mas essa moeda ainda dá para entrar também. Não está tão caro quanto, por exemplo, Virtuals ou AIXBit ou AI. Então aproveitem para buscar lucros, mas evitem ficar presos nas altcoins, principalmente perto de junho e julho. Pegando aqui, ó, o que os alunos fizeram, né? Por exemplo, com essas moedas, quando a gente citou elas, né? E eles já sabiam delas também antes, né? A Aero e Sui, ele já estava com ela, por exemplo, o Fabrício, ele pegou a Enon também, e vai tentar pegar sol aí no pullback. Então ele já pegou uma bela alta nessas duas moedas que já subiram bem, tá? O André também falou que estava com 10% de lucro, agora ele deve estar até com mais lucro, né? Porque subiu mais desde da mensagem que ele mandou. O Thiago é um dos alunos que está tendo maior lucro lá na comunidade, ó, pegou 713% na Radium, que é uma daquelas moedas que eu citei também. O Abner também fez 30% com uma moeda de DeFi AI. Com Sui ele também pegou uma bela alta. Chainlink também deu uma revivida na carteira e ele fez 15% com a Radium. E então, para fechar aqui, também para você se inscrever aqui no canal. Primeiro, não aloque mais do que 5% em altcoins de baixo market cap, né? Aquelas que estão abaixo do top 100, né? Que a gente chama de pimentinha. Número 2, foque em poucas altcoins inseridas em narrativas fortes, né? 4 no máximo, para você não se perder aí na realização de lucro e não se perder nas altcoins. E não compre na euforia. Aguarde por correções, porque o mercado ele sempre corrige. O mercado não sobe infinitamente, como ele não cai infinitamente. Vocês viram aí, prints do WhatsApp da nossa comunidade,
e essa é a ponta do iceberg aí do RCC. Quem quiser entrar no RCC na próxima turma, né, eu vou deixar um link aqui para você fazer a sua pré-matrícula, né, que vai levar ainda algumas semanas, mas você já vai estar atento para quando abrirmos as novas vagas. Então o link está na descrição. Espero que você tenha aproveitado o vídeo, te espero aqui e por isso eu não me despeço. Até lá!